Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 16 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão com boas partidas e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Vamos lá, começando na Itália, 8h30 da manhã, a Fiorentina recebendo a equipe do Como. Fiorentina que vem na sexta colocação e o Como é o 16º colocado. Time, é o seguinte, Fiorentina em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Oscila jogando em casa, mercado de gols vem forte. Como jogando como visitante, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória, empatou 3, perdeu 2. Mercado de gols, eu também gosto. O que eu vejo aqui? Vamos lá. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para uma dupla, acho interessante. Para mercado de resultados, a Fiorentina jogando em casa tem um leve favoritismo. Odd de 2, dupla hipótese, Fiorentina. A Fiorentina em casa só não pode perder. E vamos lá, 9 da manhã na Escócia, o Hearts recebendo a equipe do Rangers. Tabela de classificação, o Rangers é o vice-líder, jogando contra o 7º colocado. A equipe do Hearts em casa ganhou 3, perdeu 1, empatou outra, mercado de gols vem forte. O Rangers jogando fora, apenas uma derrota, são 3 empates e uma vitória. Mercado de gols também muito forte. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,25 para dupla, eu gosto. E mesmo jogando fora de casa, eu vejo aqui um leve favoritismo para a equipe do Rangers. A odd do Rangers é uma odd de 1,75. Talvez aqui Rangers empate anula para uma dupla. Fechou? 10 da manhã, Espanha, La Liga, o Espanhol recebendo a equipe do Bilbao. Time, é o seguinte, pela tabela de probabilidades, a gente tem aqui 85% de chances de ver pelo menos 2 gols nesse jogo. E o mais de 1,5 gol pré-live tá pagando odd de 1,47, 1,50. Depende da casa que você opera. Ou seja, já temos pré-live uma entrada simples, tá? E com base nessa probabilidade, eu acho interessante a gente trabalhar o mais de 1,5 gol. Deixa eu aproveitar e passar escanteios e cartões para vocês. Escanteios, Espanhol 4,2 de média, Bilbao 4,4, cartões, Espanhol 2,2, Bilbao 1,9, Juizão 5,3. Pelo menos aqui, um cartão para cada equipe. E vamos lá, 11 da matina, Inglaterra, Premier League, jogo do Liverpool contra o Wolverhampton. Time, Liverpool, líder da competição, joga contra o 17º colocado. O Liverpool em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, mercado de gols muito forte. O Wolverhampton fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Oscila, jogando como visitante, e mercado de gols também vem muito forte. Obviamente que o Liverpool, líder do campeonato, jogando em casa, é favorito. Qual que é a odd do Liverpool? Vamos lá. Odd de 1,20. Odd aqui para um bilhete duplo, tá legal? Mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência, o problema é que a odd é baixa. 1,13. Talvez aqui para complementar bilhete ou primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Aí a gente consegue uma odd maior, tá legal? Outra entrada que eu gosto aqui. Como o Liverpool joga em casa e é o super favorito, mercado de finalização e escanteio a favor do Liverpool no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5, mais de 6,5 finalizações Liverpool no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Liverpool no primeiro tempo. Pega essas informações e vai montando o seu bilhete. Outra dica, final do primeiro tempo, o jogo 0 a 0 ou o Liverpool perdendo, canto asiático, canto limite.
porque aí eu vejo o Liverpool na pressão e se o gol não sai, sai o escanteio. Fechou? 11h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Werder Bremen contra o Hoffenheim. Time pré-live, aqui eu prefiro o mercado de gols. Até porque o Werder Bremen em casa é over gols, o Hoffenheim jogando como visitante extremamente over gols, e se liga no histórico. 3-2, 2-1, 1-1, 3-0, 1-1. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,17 para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,50. Primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. 12h45 na Holanda, Países Baixos, o Ajax recebendo o Heracles. Tabela de classificação, o Ajax é líder da competição com um jogo a menos. O Heracles vem aqui na 14ª posição. Time, é o seguinte, o Ajax em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. E os placares geralmente batendo mais de 1,5 gol. O Heracles como visitante oscila. Um empate, 2 vitórias, 2 derrotas e mercado de gols também vem forte. No histórico, o Ajax geralmente se dando melhor. 4-1, 3-0, 5-0, 4-1 e um empate aqui 1-1. O que eu vejo aqui? O Ajax, líder da competição jogando em casa, favorito. Odd de 1,23, odd para um bilhete duplo. Mercado de gols mais de 1,5 gol é tendência, odd baixa de 1,14 para complementar bilhete. Primeiro tempo, jogo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Falando em primeiro tempo, se chegar no final do primeiro tempo, o Ajax está na pressão, o gol ainda não saiu, partida 0-0, ou o Ajax perdendo, canto asiático, canto limite. Fechou? 13 horas na Turquia, o Fenerbahçe recebendo a equipe do Kasimpasa. Fenerbahçe, vice-líder, jogando contra o 8º colocado. Time, é o seguinte, Fenerbahçe em casa, dos 5 últimos jogos, são 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Mercado de gols vem forte. O Kasimpasa, como visitante, dos 5 últimos jogos, apenas 1 vitória, perdeu 2, empatou 2, mercado de gols muito forte. Histórico do confronto, 2-1, 5-1, 2-1, 4-1, 3-2. Geralmente o Fenerbahçe ganhando e ganhando bem, tá legal? Vamos lá. Qual que é a odd do Fenerbahçe em casa? 1,27. Para uma dupla, eu gosto. Vitória do Fenerbahçe. Mais de 1,5 gol, baita tendência, mas a gente não tem odd. Essa odd é muito baixa, 1,11, 1,08. Talvez aqui mercado de gols no primeiro tempo. Fenerbahçe em cima, na pressão, no primeiro tempo, over meio gol HT. Um golzinho no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, 13h30 Alemanha, Bundesliga, o Frankfurt recebendo o Holstein Kiel. Frankfurt que vem na 3ª colocação, joga contra o vice-lanterna. Jogando em casa, o Frankfurt é favorito. Odd de 1,35, pega essa odd, faz a dupla. O Frankfurt em casa, dos 5 últimos jogos, em todas as partidas bateu mais de 1,5 gol. O Holstein Kiel fora, também extremamente over goals. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1,13 para complementar bilhete. Vitória do Frankfurt, jogo para mais de 1,5 gol. Como o Omar Marmoush foi para o Manchester City, o Ekitike, atacante do Frankfurt, pode ser bem interessante nessa partida para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 13h30 Inglaterra, Premier League, jogo do Tottenham contra o Manchester United. Eu tenho o United na 13ª colocação e o Tottenham na 14ª posição. Campanhas bem similares até o momento. Time, mercado de resultados pré-live, eu não confio em nenhuma das duas equipes, tá legal? Pré-live aqui, a única coisa que eu vejo é mercado de gols. Mais de 1,5 gol, entrada mais conservadora, 1,16 para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,44. Fechou? 15 horas na Grécia, o PAOK recebendo o Lamia. Tabela de classificação, o PAOK é o 4º colocado e joga contra o último colocado. Olha o desempenho do Lamia até o momento. 22 partidas, só ganhou um jogo. Empatou 6, perdeu 15. Não é à toa que já está no grupo de rebaixamento. Time, PAOK em casa, favoritaço, tá legal? Odd de 1,15 é uma odd baixa para complementar bilhete. Primeiro tempo, o PAOK amassando a equipe visitante, fique esperto para trabalhar. Vitória do PAOK já no primeiro tempo, vitória esta HT,
Aí a gente consegue uma odd maior e, seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? 15 horas, Campeonato Português, o Farense recebendo o Porto. Localização neutra. Tabela de classificação, o Porto é o terceiro colocado e joga contra o vice-lanterna. Time, vamos lá. Olhando tecnicamente as duas equipes, o Porto é superior. Eu sei que o Porto não vive um grande momento, mas vai jogar contra o vice-lanterna. Se não ganhar do Farense, Porto, vai ganhar de quem? Qual que é a odd do Porto? Vamos lá. 1,45, odd para uma dupla. Ou se você quiser uma entrada ainda mais conservadora, Porto para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd e faz a dupla. Fechou? 15h30, Alemanha, Bundesliga, o Heidenheim recebendo a equipe do Mainz. Mainz que vem na 7ª colocação e joga contra o 16º colocado. Mas, time, é o seguinte, olhando a race das duas equipes, para mercado de resultados, eu não confio em nenhuma das duas, tá? O Heidenheim perdeu 3, só ganhou uma, empatou outra. E o Mainz, jogando como visitante, são 4 derrotas, apenas uma vitória. Pré-live, o que eu vejo aqui? Mercado de gols. O Heidenheim é over gols, o Mainz também é over gols, histórico 1-1, uma partida aqui em maio de 2024. Vamos ver se a gente tem odd. Odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para uma dupla é interessante. E correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,75. Fechou? 16 horas, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Flusão recebendo o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que vem na 5ª posição e o Fluminense é o 9º colocado. O Fluminense precisa de um bom resultado, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. O Flu jogando em casa dos 5 últimos jogos empatou 4, só ganhou uma. E o Nova Iguaçu jogando fora, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Time, é o seguinte, o Flu joga em casa e precisa da vitória. Qual que é o problema aqui? Odd de 1,36, 1,39. Eu acho uma odd muito baixa pelo atual momento do Fluminense. O que eu vou tentar fazer? Ao vivo, o Fluminense melhor na partida, amassando o Nova Iguaçu. E uma odd mínima de 1,50, 1,60 para cima, aí eu tento buscar a vitória do Fluminense. Fechou? E vamos lá, Campeonato Mineiro, semifinal na área, às 16 horas, o cabuloso Cruzeiro recebendo o Coelho, América Mineiro. Time, nessa partida, o que eu quero trabalhar? Um golzinho do Cruzeiro no jogo. Por quê? Dos 5 últimos jogos com o mando do Cruzeiro, ele meteu gol em 4. Só não fez gol no Atlético Mineiro. Mas aqui, eu vou fazer uma defesa a favor do Cruzeiro. O Gabigol foi expulso ali aos 30 do primeiro tempo. E aí, com um homem a menos, complica, tá certo? Mas o Cruzeiro vem fazendo gols nos adversários, jogando em casa. E a odd para um golzinho apenas do Cruzeiro na partida é uma odd de 1,25. Se o Cruzeiro fizer um gol contra o América, já deu certo. E tanto faz o resultado final. Over meio gol, Cruzeiro. E vamos lá, 16h45, chegando na Itália, a Juventus recebendo a Inter de Milão. Inter de Milão, vice-líder do campeonato, a Juve é a 5ª colocada. Qual que é a pegada desse jogo? A Juventus, semana passada, teve um jogo de Champions League contra o PSV. Meteu 2-1, jogo na Itália. Agora, semana que vem, vai jogar lá na Holanda o segundo jogo de mata-mata. E assim, é uma partida que está extremamente em aberto. Até porque a Juve tem um placar magro debaixo do braço, 2-1. Por que eu estou falando isso? A Juventus deve estar com esse jogo na cabeça. A Inter de Milão vem apenas para jogar campeonato italiano. Até porque na Champions League, a Inter de Milão já está classificada. Tá legal? Por esse motivo, com odd de 2,20, 2,27, aqui eu vou de dupla hipótese Inter de Milão. A Inter de Milão só não pode perder. Fechou? 17 horas, Espanha, La Liga, o Real Betis recebendo o Real Sociedad. Time, nessa partida, novamente, eu quero operar alguma coisa a favor do Antony. Ele chegou muito bem no Real Betis. A última análise que eu fiz aqui, eu até passei finalização, chute a gol, o mesmo gol, e o Antony fez gol na partida, tá legal? O que eu vejo aqui?
pelo menos 2 finalizações do Antony no jogo inteiro, tá pagando odd de 1,20, 1,25. Para uma duplinha é interessante. E a gente sabe, se sobrar bola ali na intermediária, o Antony chuta. 2 finalizações Antony na partida. Fechou? E vamos lá, 18h30, Campeonato Paulista na área, o Palmeiras recebendo o São Paulo, jogo no Allianz. Time, é o seguinte, o São Paulo ainda é líder do grupo. O São Paulo vem numa sequência horrorosa, tá legal? Perdeu aqui por 1-0 pro Bragantino e o São Paulo estava com um jogador a mais. Aí empatou em Brasília, 0-0 contra a Inter de Limeira. Novamente, o São Paulo jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, e aí enfrentou o Velo Clube e empatou 3-3. O São Paulo conseguiu tomar um gol no finalzinho do jogo, tá legal? Ou seja, o São Paulo vem num momento delicado e estão ventilando até a troca de treinador. O Palmeiras, ele precisa da vitória. Por quê? O São Bernardo tem 19 pontos, a Ponte 18, o Palmeiras está com 16. No Campeonato Paulista, você precisa ficar pelo menos até a segunda colocação. Nesse momento, o Palmeiras está fora de zona de classificação. O jogo é muito mais importante para o Palmeiras do que para o São Paulo. Se é que vocês me entendem, apesar de ser um clássico, tá bom? O que eu vejo aqui? A odd do Palmeiras é uma odd de 1,70. Como o jogo é mais importante para o Palmeiras e o Palmeiras joga em casa e o São Paulo vem num péssimo momento, para mercado de resultados, mesmo sendo um clássico, e a gente sabe que clássico não tem favorito, eu acho que é Palmeiras empate anula. O Palmeiras não deve perder jogando em casa. E claro, mercado de cartões. É um jogo de alta rivalidade. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? 20h30 ainda no Campeonato Paulista, o Santos recebe o Água Santa. Time, eu não vou enrolar aqui. O Santos, jogando na Vila, deve vencer. Odd de 1,30 para uma dupla. E Neymar? Tá na hora de marcar, hein? Gol do Neymar. Tá na hora. Ainda mais contra o Água Santa. Com todo respeito ao Água Santa. Se o Neymar não marcar contra o Água Santa, vai marcar contra quem? Aí eu vou ser obrigado a concordar com o Jorge Jesus, tá bom? Vitória do Santos, gol do Neymar. Time, antes do bilhetinho, um recado importante. Vou deixar na descrição do vídeo link do grupo gratuito. Por ali você recebe entradas diariamente de forma 100% gratuita. Aproveita. O link tá aqui embaixo na descrição. E caso você queira mais entradas, um volume mais denso, temos também o grupo VIP de futebol, grupo VIP completo, por sinal. Tem entrada pré-live, que são duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteios, que é o canto asiático, o canto limite, que eu falo aqui em praticamente todas as análises. E por ali no grupo VIP a gente também ensina você a fazer a entrada de escanteio asiático e limite, com troco no gol. Tem também mercado de cartões, finalização de jogador, enfim, coisa pra caramba, um grupo VIP completo. Por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. E bem, vamos lá, como é que ficou o bilhete pro domingão? Liverpool e Wolverhampton, vitória do Liverpool. Santos e Água Santa, vitória do Santos. Se tudo der certo, odd de 1,58. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Bingueta! Time aí, bora de binguetinha. Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Na Escócia, jogo do Hearts contra o Rangers, jogo para mais de 1,5 gol. Ajax e Heracles, vitória do Ajax. Fenerbahçe e Kasimpasa, vitória do Fenerbahçe. Frankfurt e Rostenkiel, vitória do Frankfurt. Farense versus Porto, Porto para vencer um dos tempos, uma das partes. Precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. E aí eu tenho PAOK versus Lamia, vitória do PAOK. Se tudo der certo, odd de 3,78. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para amanhã, novamente,
a gente trazer aqui bilhete, bingueta e tudo mais, e aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de algum palpite, de alguma análise, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou ou não concorda? É muito simples, apenas não faça. Forte abraço, boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.